Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique, sou médico ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e um dos sócios da clínica Originari. Hoje nós vamos falar sobre reserva ovariana e menopausa precoce. Existe um conceito criado pela medicina que se chama reserva ovariana. Esse conceito se relaciona tanto à quantidade quanto à qualidade de óvulos que uma mulher pode produzir. Toda mulher nasce com alguns milhões de óvulos. Quando ela menstrua a primeira vez, ela tem mais ou menos 500 mil óvulos. E todos os meses ela aproveita um óvulo apenas, às vezes 2 óvulos. Mas todos os meses ela perde mais ou menos uns 100 a 150 óvulos que entram em atresia, ou seja, as células rompem e não são aproveitados. Voltando ao conceito de reserva ovariana, a gente sabe que a qualidade de um óvulo ele depende muito da idade da mulher. Mas o que é a qualidade de um óvulo? É o potencial daquele óvulo ser fertilizado, formar um embrião e esse embrião implantar no útero de uma mulher e gerar lá na frente um bebê nascido vivo. Em relação ao potencial de produção de óvulos de um ovário, isso estaria relacionado ao item quantidade de óvulos da reserva ovariana. Existe uma variação interpessoal, ou seja, mulheres da mesma idade ora produzem uma grande quantidade de óvulos, outras mulheres têm como característica produzir uma pequena quantidade de óvulos. Essa avaliação pode ser feita através de 2 exames, ou seja, são 2 exames que avaliam o potencial daquele ovário quando estimulado em produzir óvulos. Um deles é um exame de sangue chamado hormônio antimileriano. Ele nos dá um valor e através desse valor a gente pode interpretar e explicar à paciente qual o potencial do seu ovário em produzir óvulos. O outro exame é o ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais. É um exame que deve ser realizado entre o primeiro e o 4º dia do ciclo menstrual. E através desse exame a gente conta quantos folículos pequenos existem nesse ovário e quanto maior a quantidade, melhor é o resultado, ou seja, maior é o potencial daquele ovário de se, quando estimulado, produzir uma grande quantidade de óvulos. Nós sabemos então que com o passar dos anos, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos vai diminuindo. E essa queda torna-se mais abrupta a partir dos 35 anos. E falando um pouco então de menopausa precoce, o que é esse diagnóstico? É quando a mulher entra em menopausa, ou seja, esgota-se toda a sua reserva ovariana, a quantidade de óvulos que aquele ovário pode produzir antes dos 40 anos. Isso pode acontecer aos 30, aos 35 ou próximo dos 40 anos mesmo. Existem alguns fatores de risco para a menopausa precoce. Um deles, por exemplo, é se a mãe daquela mulher entrou em menopausa antes dos 40 anos. Então existe uma história familiar aí por trás. Existem também alguns fatores genéticos ou cromossômicos que podem levar à menopausa precoce. Isso pode ser investigado durante uma consulta com seu ginecologista. Mas o que significa menopausa? Menopausa significa um período de 12 meses sem menstruação. Ou seja, se a mulher menstruou hoje, a gente só vai saber se essa é a data da menopausa dela, se ela ficar os próximos 12 meses sem menstruar. E se a gente investigar outras causas de ausência de menstruação e acabar excluindo essas outras causas. O diagnóstico, então, de menopausa precoce pode se dar através do quadro clínico, ou seja, 12 meses sem menstruar, através de alguns exames de sangue, por exemplo, o FSH, é um exame de sangue que vai nos mostrar também um valor, e em mulheres com menopausa esse valor está muito acima da faixa de normalidade. Identificaremos também um hormônio antimileriano muito baixo, valores próximos a 0. Infelizmente, em muitos casos, a menopausa precoce vem de forma silenciosa. Por que isso ocorre? As mulheres vêm usando anticoncepcional por alguns anos e isso mascara os sintomas da menopausa precoce, que seriam ondas de calor, secura vaginal. E quando a mulher para o uso do anticoncepcional, percebe que não menstrua mais. Quando isso acontece, exames confirmatórios precisam ser realizados e algumas medidas tomadas. Se existe o desejo de gravidez, acalme-se, não está perdido.
A gente pode ainda conseguir estimular o ovário, conseguir uma pequena quantidade de óvulos, é verdade, mas existe alguma chance sim de gravidez com óvulos próprios. Como plano B, muitas vezes a gente acaba utilizando óvulos doados. Quem teve o diagnóstico de menopausa precoce e não deseja engravidar, precisa sim procurar um médico ginecologista para falar sobre tratamento de reposição hormonal. Isso é muito importante para a sua pele, para os seus ossos, para evitar riscos cardiovasculares também e para o seu bem-estar. Gostou do vídeo? Se sim, compartilhe. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço, até mais!